Boa noite, eu sou a Milena Araújo e Viviane Neves. Nós estamos aqui com o Caio Dall'Acqua, ele é o diretor do Via Saber, que é um instituto de comunicação científica. Hoje nós vamos falar sobre fake news na área da ciência. Boa noite, nós estamos aqui com o Caio Dall'Acqua e falamos sobre fake news no campo científico. O Caio participa do projeto que chama Pergunte a um Cientista. Caio, você pode falar um pouquinho pra gente de como é o projeto? Bom, basicamente o projeto ele tem como proposta aí mostrar que o cientista brasileiro existe e que a cientista brasileira existe e que é de carne e osso, que dá para conversar, que são pessoas razoavelmente normais, na medida do possível. E aí, basicamente, o que a gente faz? A gente coloca mesas e cadeiras aí em avenidas, no caso de São Paulo, na Avenida Paulista, e fica uma pessoa conversando com um cientista, tirando dúvidas sobre o que ela quiser, possivelmente sobre a área do cientista ou da cientista. E basicamente esse é o evento, super simples, porém muito poderoso, porque impacta a vida das pessoas, que muitas vezes nunca conversaram com um cientista, e impacta a vida dos cientistas, que muitas vezes não saem das universidades, até por questão de tempo e tal, para conversar com a população. Então, Nós estamos aqui com Caio Dall'Acqua, diretor do Via Saber, e o tema de hoje é fake news no campo científico. Continuando nesse tema das fake news, a gente tem uma bem popular, que é a descrença da população com a vacinação. Queria saber por que você acha que isso acontece e os males que podem acarretar. Bom, por que isso acontece é uma pergunta bem complicada de falar de fato, porém o que a gente observa, vendo aí vários estudos, é que quando você vai passando muito tempo depois de uma época muito conturbada por alguma doença, por exemplo, você tem ali doenças que foram erradicadas há muito tempo e que hoje as pessoas vão nascendo, crescendo e elas não tiveram contato com o horror que essas doenças, né? E aí, por conta disso, as pessoas acabam meio que não tendo, por não ter medo, elas se dão ao luxo, pode-se dizer assim, de achar que vacina não funciona ou de menosprezar a importância das vacinas. Isso é algo que tem estudos mostrando, inclusive, sociológicos, que as pessoas, em geral, agem assim. E, inclusive, né, a gente estava falando aí das vacinas e das fake news. É muito complicado, eu não sei se as pessoas que estão assistindo aí já tiveram a experiência de, por exemplo, ver um parente compartilhando que vacina causa autismo ou algo do tipo, o que não faz o menor sentido. E por conta dessas coisas você acaba vendo na rua ali com aquele evento, por exemplo, Pergunte ao Cientista, que a gente conversava há pouco, que as pessoas, algumas delas acreditam que vacina ou não funciona ou que fazem mal. Então é uma coisa mais conspiracionista de estão querendo nos deixar menos capazes, etc. Os e tal. Illuminatis. Isso. E essas duas possibilidades estão completamente equivocadas. Vacinas não são 100%, porque não são ciências exatas, e mesmo que fossem exatas não seria 100%. Porém, a gente sabe muito bem quais são os riscos e que em grande parte da população, se a gente aplicar, é algo que faz total sentido. Um caso que a gente teve no Pergunte a um Cientista, na primeira edição dele, foi que a Natália Pasternak, que é divulgadora científica, ela é diretora do Python of Science Brasil, ela participou lá com a gente, e foram conversar com ela, uma mãe foi conversar com ela sobre vacinas, e basicamente essa mãe saiu daquela conversa falando, nossa, obrigado, agora eu sei da importância de vacinar meus filhos. Antes dessa conversa, essa mãe, segundo ela mesma, não vacinava os filhos, não vacinava os cachorros, e por uma série de razões que na cabeça dela faziam sentido, com o contexto dela faziam sentido para ela. E aí depois de conversar com a Natália também é mãe, então teve toda aquela empatia que ajuda, né, na comunicação, a mulher saiu dali falando, não, agora eu entendo por que eu preciso vacinar meus filhos e, né, agora eu vou pesquisar sobre isso, vou sempre ver antes e vou tomar cuidado de onde que eu tiro as minhas informações, porque isso pode dar problemas. E a Natália, eu não estava na conversa, porque o Pergunte a um Cientista, a ideia é ser só a pessoa e o cientista, mas eu imagino que a Natália tenha dito que, por exemplo, os filhos dela poderiam ter problemas sérios por não se vacinarem, sabe? De saúde, de eventualmente até falecimento. Essa é uma das fake news científicas que é bem perigosa, né? É muito pesado. É a prova que pode afetar de verdade a vida das pessoas. Muitas doenças podem acabar voltando porque os pais se recusam a vacinar as crianças, sabe? Sim. E já tem indício de que isso está acontecendo. Então, é uma prova de que as fake news, elas realmente afetam diretamente a nossa vida e a vida de todo mundo ao nosso redor. Sim. E tem outra coisa também, que as pessoas que não acreditam em vacina, elas costumam falar assim, mas é o meu filho, minha filha, você não tem nada a ver com isso.
Ó, primeiro, do ponto de vista humano, né, você sente, tudo bem, é seu filho e sua filha, mas eu também não quero que ele ou ela sofra Nossa, de uma doença. propriedade, sabe? Sim. Mas tem algo ainda mais sutil do que isso e muito mais importante. A gente vive numa sociedade, essa sociedade é uma rede. Quando a gente está falando de doenças, essas doenças elas se propagam por essa rede. Então, se o seu filho, sua filha, se você não se vacina, eu que vivo na mesma sociedade que você, estou correndo risco também. Porque tem chance dessa doença passar por você e você espalhar ela mais ainda, inclusive para pessoas que eu considero muito importantes na minha vida. Portanto, essa questão das fake news envolvendo vacinas e tal, é algo de interesse de todos. Não é só falar assim, é meu filho, minha filha. É toda uma sociedade aí, uma rede interligada. Não dá pra ser egoísta, né, nesse quesito. Caio, sobre a pergunta cientista ainda, você falou que existe uma importância da pessoa estar ali cara a cara com o cientista, de ter essa relação interpessoal. Mas assim, vocês têm algum plano ou já pensaram nisso de levar o Pergunte ao Cientista para um âmbito virtual, para o online, em busca assim, de abranger e atingir mais pessoas? Sim, com certeza. Inclusive, é um planejamento aí que está em curso já. Legal. Porque, basicamente, o que acontece, né? Com a internet, a gente tem um alcance muito grande em geral, ou pelo menos a possibilidade de um alcance muito grande. No Pergunte ao Cientista, não são muitas pessoas, relativamente, que participam do evento no dia, cerca de 50, 70, e na internet, para você atingir esse número de pessoas, é muito fácil. Só que tem um porém. Quando você faz ali presencialmente, o impacto na vida das pessoas é muito maior do que na internet. Porque na internet você está passando ali pelo Facebook, por exemplo, você viu uma imagem, é legal, mas você segue a sua vida e tal. Não é algo que você vai lembrar, nossa, naquele dia eu vi aquela imagem. Mas do cientista você provavelmente vai lembrar, nossa, aquele dia eu conversei com um físico, uma física, conversei com um biólogo e falou disso e tal. Então, basicamente, tem esse lance Então, basicamente, tem esse aspecto do alcance e do impacto. Na internet, a gente, em geral, tem menos impacto, porém, quando o alcance é muito grande, acaba compensando para temas estratégicos, que nem os que a gente tem conversado aqui. Por exemplo, vacinas, por exemplo, aquecimento global, e, enfim, coisas desse tipo. Portanto, sim, a gente tem uma versão aí em curso do Pergunte a um Cientista na internet, e em breve vocês vão poder estar vendo. E Caio, agora para finalizar, fala pra gente alguns métodos que as pessoas podem utilizar para evitar ficarem caindo em fake news na internet. As que eu recomendo, e os meus colegas de divulgação também, é que você precisa pegar isso de uma fonte confiável. É difícil, né, você falar o que é uma fonte confiável e o que não é, mas, por exemplo, você tem alguns jornais aí que já são mais tradicionais, estão aí há décadas, e embora, obviamente, eles tenham cometido erros aí durante sua história, é muito difícil, não é um erro sistemático e também não é algo proposital. Porque o problema das fake news é que muitas vezes é algo proposital, alguém querendo enganar outra pessoa, que torna a coisa muito mais grave. Então a primeira dica seria essa, pegar fontes confiáveis, e se você não sabe, você que está assistindo, o que é uma fonte confiável, o que não é, você pode estar conversando com a gente lá no Via Saber, que a gente pode ajudar vocês a falando que assuntos que são interessantes de ver em quais lugares, e assim já dar um começo aí nesse aspecto. Esse é um dos pontos, mas um outro ponto que é muito importante é se não pegar uma afirmação que você vai suspeitar um pouco em um lugar só. Mesmo que essa fonte seja confiável, se ela está errada e você só pegou dela, o erro foi propagado ali. Então, se tem uma afirmação e você quer saber de fato se ela é verdade, vê se ela está em vários lugares e preferencialmente em vários lugares confiáveis. E aí a chance de ser verdade é muito grande, comparado, por exemplo, àquele que eu falei, o argumento lá do aquecimento global, que eram mais de 100 instituições. Então, isso é a força do argumento. É similar aqui na parte de você ver algo que é verídico ou não. Caio, muito obrigada por ter comparecido, ter participado aqui dessa entrevista com a gente, compartilhado seu conhecimento. Você tem alguma consideração final para passar para o pessoal? Bom, foi um prazer ter participado aqui com vocês, e se fosse para deixar uma última mensagem seria: busquem conhecimento. Boa noite. E até breve.